Bora para o outro sem filtro aqui. E eu já vou te fazer uma pergunta. É falta de oportunidade, né, que você não cresce? Ou será que é falta de atitude? Talvez, gente, o problema não seja porque não tem chance, não tem oportunidade, mas sim a falta de ação da sua parte. Da sua parte, tá? É muito fácil a gente colocar culpa no sistema. Eu vejo jovens gastando toda a sua energia empenhados em culpar o governo, o sistema, falando que é por causa da sua condição financeira, né? Só que na verdade ele fica lá sentado esperando um convite VIP para o sucesso. Sentado esperando esse convite VIP para o sucesso. Gente, oportunidade não é algo que você apenas espera, mas você prepara o terreno para receber, tá? Então aqui eu quero falar sobre o síndrome do momento perfeito. Dois grupos aqui, tá? O conforto da espera. Eu falo que esperar o momento perfeito é confortável porque nos isenta do risco de errar. Então, tipo assim, eu não comecei, então também não vou falhar, entendeu? Mas olha só a realidade de quem cresce. Então, quem cresce, cresce com o que tem, ponto, tá? Então, se você, por exemplo, tem um celular simples, comece com ele, tá? Não espere ter um iPhone para você começar algo, tá? Se você tem uma hora livre, use essa hora. Não faça, se eu tivesse um mês aqui, né, desses estudos, tivesse estudos, não tivesse trabalho, eu ia dar conta. Não, comece com o que você tem, tá? Olha, o reino de Deus não é sobre recursos, tá? Mas sim sobre a fidelidade no pouco, né? Vou trazer uma ilustração aqui para você entender. Imagine um jovem que sonha em ter uma colheita gigante, tá? Aí ele diz para todo mundo: olha, eu vou ser o maior produtor de frutos da minha região, né? E aí Deus, em sua infinita graça, ele entrega uma semente para esse jovem. É uma semente pequena, meio feia, seca, né? Aí o jovem olha para essa semente assim, e ele pensa: só isso? Não tem mais nada, essa semente aqui? Ele já começa a rejeitar, tá? Aí com a semente, ele não fez nada. O que ele fez com essa semente? Né? Ele falou assim: Deus não vai me dar um trator, não vai me dar mais sementes, né? Não vai dar uma fazenda de 1.000 hectares, um sistema de irrigação. Quando ele me der isso, eu começo, mas com essa semente aqui eu não vou começar não, tá? Olha só o que ele já começou a pensar, né? Deus deu uma semente para ele, só que ele queria algo a mais, tá? Então, enquanto Deus não desse aquilo, ele ia ficar paradinho ali. E aí, o que ele fez com a semente? Ele guardou no bolso. Aí passou um ano, se passaram 5, 10 anos, né? E aí ele começa a reclamar, né? Ele começa a falar assim: Deus nunca me deu uma oportunidade. Tá entendendo? Será que você se encaixa nisso, jovem? Então, enquanto isso, o seu vizinho, ele recebeu a mesma semente, o mesmo modelo, era a mesma semente. Ele não tinha terra, né? Então, aí ele plantou essa semente num copinho de plástico, né? Com um pouquinho de terra ali do quintal dele. Aí ele regou com essa água, né, a semente, né, esse copinho com a água que tinha. A semente virou uma muda, a muda virou uma árvore e as sementes daquela árvore compraram a fazenda. Tá entendendo? Então, muitas vezes a gente reclama, talvez você esteja nesse nível, reclamando, reclamando, reclamando e não tendo uma ação. Você não começa pelo que você tem, você espera estar tudo certinho para começar. Não é assim que funciona no reino de Deus, tá? Agora sim, tem uma parábola dos talentos em Mateus 25:14, e ele fala assim, ele fala que o Senhor deu talentos para as pessoas, né? Para alguns homens ali. E alguns aproveitaram, investiram, multiplicaram aquilo. Só que teve o terceiro servo, que ele errou feio. Sabe por quê? O servo que recebeu um talento, né? Ele não perdeu esse talento. Por quê? Porque ele enterrou o talento, né? Ele não investiu, ele ficou com medo e enterrou o talento, só para você entender. Mas depois você pega lá em Mateus 25, você lê essa parábola, tá? Porque aqui é corrido, né, gente? Então, assim, aí o que ele fez? Ele não fez nada, só enterrou e largou lá.
E aí ele disse, né, aí quando chegou o patrão lá, perguntou, mas e você? Cadê aquele talento que eu confiei em você? O que você fez com ele? Aí ele explicou, olha, eu fiquei com medo e eu escondi esse talento, o seu talento, né? Gente, a falta de atitude dele foi justificada pelo medo. Aí eu te pergunto, o que você tem justificado para não ter uma ação aí? O que você tem usado como desculpas para você não avançar, tá? Então, ele tinha a oportunidade na mão, esse servo. Só que a falta de ação dele o fez ser chamado de mau e negligente. Foi assim que o patrão falou para ele: servo mau e negligente. Então, Deus, entenda, ele não vai cobrar o que você não tem. Deus não faz isso, tá? Só que ele cobra atitude sobre o que ele já te deu. Então presta atenção, o que o Senhor já te deu e talvez você esteja escondendo, né? Que eu falo assim, escondendo é usando justificativos para tentar abafar a sua falta de atitude, tá? Olha só o exemplo de Davi. Davi, ninguém via ele, né? O pai não reconhecia que ele tinha algo ali. Os irmãos, nem ligavam para Davi, porque soldados, tudo, né? Ainda falavam assim, vai lá, fica lá cuidando da sua ovelhinha, né? E deixa a gente aqui quieto. Ele era tratado dessa forma, né? Então, Davi, ele não foi ungido rei enquanto ele estava no palácio. Tá entendendo? Então, ele estava sendo fiel aonde? No deserto, cuidando muito bem das ovelhinhas, né? E ninguém queria essa profissão, gente. Essa profissão de ser pastor. Mas Davi fez essa profissão ser nobre. O que ele fazia com tanta alegria, era o momento que ele tinha ali de cantar também os salmos, de ter um momento com o Senhor, de prestar atenção em cada bichinho que estava ali com ele. Então, a oportunidade de enfrentar o gigante, gente, só apareceu, sabe por quê? Porque ele já tinha a atitude de enfrentar o leão e o urso em segredo. Ninguém viu Davi matar um leão e um urso, mas ele matou. Então, assim, muitas das coisas que o Senhor vai confiar na tua mão, onde as pessoas vão ver, são aquelas que você fez no secreto antes, onde ninguém via, mas o Senhor via. Então, como você tem cuidado daquilo que o Senhor já confiou a você? Você tem cuidado bem? Você tem aproveitado? Você tem feito coisas ali, cuidado muito bem do pouco que o Senhor já confiou na tua mão? Ou você tem enterrado, tá? Agora, olha só, a gente vai falar um pouquinho da rede social de Pedro, tá? Rede social entre aspas, tá, gente? Então, Pedro, ele não esperou Jesus construir um navio top para ele, né? Para ele ir pescar, para fazer o que ele tinha que fazer, né? Então, ele estava o quê? Lavando as redes velhas quando o milagre aconteceu. Então, assim, eles não tinham pescado nada, estava difícil ali, só que a atitude do Pedro de ter limpado, feito todas as coisas certinho, né? Por ter largado jogado ali, de feito de qualquer forma, mas a atitude do Pedro de ter cuidado, lavado, né? Ter limpado essas redes, né? Mesmo quando o mar parecia vazio, fez com que depois Jesus aparecesse ali e ele conseguisse pescar aquela quantidade de peixes. Então, assim, muitas vezes a gente está olhando, sabe, para o celular tudo quebrado, fala assim, que ruim, não serve para nada, e joga fora. Às vezes reclamamos da comida de casa, reclamamos da nossa casa, reclamamos da nossa roupa, reclamamos, porque é isso que os adolescentes, jovens fazem hoje, né? Eu vejo aqui em casa, aqui a gente tem uma disciplina muito, eu falo assim, fechada mesmo, não tem conversa, quando eu falo fechada aqui não tem conversa, em questão de murmuração. Criança murmurando aqui em casa, murmuração não entra aqui. Então assim, e se entra, a gente vai sentar e conversar sobre por que você está murmurando. E aí eu trago uma lista das coisas que ela usou para murmurar, para ver se realmente a murmuração vai prevalecer. Então assim, se a gente tem esse hábito de tudo assim, por que é isso? A escola é ruim, a professora faz isso, olha a minha casa, olha meu quarto, olha a roupa, porque eu não tenho celular. Todos têm, sabe? A gente tem que começar a dosar isso. A murmuração, gente, não combina com os planos do Senhor para sua vida. Não combina, tá?
Jovem, deixa eu falar uma coisa. O inimigo, o que ele mais quer é te ver no modo de espera, sem funcionar para nada, tá? Ele te convence de que você precisa de mais um curso, de mais dinheiro, de mais contatos para você começar algo. Ele te convence com isso. Só que a verdade é que Deus, ele não abençoa passos que você não dá, tá? O Mar Vermelho, por exemplo, só se abriu depois que foi colocado os pezinhos ali na água. E é o que vai acontecer com você. Às vezes você, jovem, quer ter tudo na mão, tudo no controle, né? Tudo certinho, com clareza, mas não é assim que funciona com o Senhor, tá? Não é certinho, tudo plano ali traçado, você vai ter que confiar nele. Mas uma coisa eu falo para você, o Senhor, ele é fiel, ele vai fazer algo na sua vida sim, se você confiar, se você cuidar muito bem do que ele já colocou na sua mão, tá? Agora eu quero te fazer uma pergunta, tá? O que você poderia começar hoje, tá? Mas ainda não começou por medo de não ser perfeito ou de dar certo? Se eu responder que não, guarda pra você, tá? Mas eu quero que você comente aqui essa próxima pergunta que eu vou te fazer, ó. Qual é o primeiro passo que você vai dar hoje, tá? Mesmo sem ter tudo o que você queria, não tá pronto ainda, mas você vai dar esse passo. Você entendeu esse vídeo assim, não, Cidiane, eu preciso sair desse lugar agora, eu vou dar esse passo, vai ser a partir desse ponto. Comenta aqui, tá? Eu vou ler e vou comentar também aqui, tá? Vou ler todos os comentários, gente. Então, assim, isso ajuda outras pessoas também, porque fala assim, eu tenho certeza que essa dificuldade que eu tô falando pra você já foi um dia pra mim, já foi difícil pra mim. Talvez seja pra você e seja pra outros também. E quando a gente dá esse passo, assim, olha, eu vou, né? A gente pode ter certeza de que se você tá confiando no Senhor, que é algo que você sabe que você precisa fazer, mas tá ali, ó, procrastinando, né? Fica, não vou enterrar esse talento aqui. Gente, não vai dar certo. Então, quando a gente está na direção do Senhor, fazendo o que é certo, Ele vai nos guardar, Ele vai nos proteger e vai nos ajudar, tá? Sabe, eu quero ver você saindo da arquibancada, indo pro campo para chutar a bola e marcar um gol, tá bom? E eu quero deixar um desafio, tá? Eu falo que é um desafio bônus aqui. A regra dos 5 minutinhos, tá? Então, assim, se algo leva 5 minutos para você fazer agora, tá? Algo que você sabe que só vai levar 5 minutos, né? Se parecer grande demais para você ou difícil, peça ajuda para o Senhor, mas eu falo para você, começa hoje, tá? Começa hoje, porque o importante, sabe o que é? É você quebrar esse ciclo da inércia. Porque às vezes, só do fato da gente dar esse pontapé inicial, a gente já fala assim, ah, mas não é tão difícil assim, não é tão gigante quanto eu imaginava. Porque a gente fica dando desculpas, né? Ah, porque eu não vou conseguir, não vai dar certo. Ah, porque tem esse gigante, porque tem outro gigante. Mas quando a gente quebra essa inércia, as coisas começam a ser diferentes, tá bom? E é isso, olha. Me chamo Cidiane, te espero no próximo Sem Filtro, tá bom? E vamos lá, ó, sai da arquibancada e vai chutar a bola e marcar o seu gol. Tchau!